Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu canal, começando mais um vídeo de react por aqui. E, gente, o react de hoje tá muito legal, assim. Eu encontrei no YouTube o vídeo de uma pessoa, até vou olhar aqui o nome dela que eu já esqueci, Michelle Carr, não sei como é que eu falo o nome dela, vocês vão ver ali. Eu vi que no canal do YouTube ela faz vários vídeos de tipo, ai, tentei fazer pela primeira vez tal coisa, por exemplo, aula de balé. Só que ela não faz assim, tipo, ai, só fiz uma aula de balé e deu como é que foi. Não, ela fez balé 6 semanas e ela mostrou, documentou nesse vídeo como é que foi. Eu tinha começado a assistir esse vídeo, acho que eu assisti ali até os 4 minutos, é um vídeo bem comprido, mas eu pensei, meu Deus, eu tenho que fazer reagindo. É um vídeo bem antigo, se eu não me engano é de 4 anos atrás, talvez muitos de vocês já tenham visto, mas eu resolvi fazer esse vídeo assistindo com vocês e também reagindo, e daí pausa, comenta, entendeu? Porque eu acho que vai ser muito legal ver uma pessoa aprendendo balé do zero, e ela documentou isso por 6 semanas, se eu não me engano, no final ela até coloca a ponta e se apresenta, pelo que eu vi ali no início do vídeo, fala mais ou menos, né? Eu não sei se vai ser bom ou não sei como é que vai, tipo, não sei o resultado final dessa aventura dela, não sei também se foi apropriado ela ter colocado pontas tão pouco tempo de balé, mas a gente vai ver tudo isso no vídeo e vamos comentar. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa muito like. Tem alguma coisa aí que vocês querem que eu reaja, que tenha a ver com o tema, me conta nos comentários e bora lá pro react. Bom, gente, abri aqui o vídeo pra vocês, ó. O título do vídeo é em inglês, tá? Ela fala assim: eu treinei como uma bailarina por 6 semanas. Agora no vídeo a gente vai descobrir, tipo, quantas vezes por semana ela treinou, por quantas horas por dia. Tudo isso a gente vai descobrir no vídeo, ó. O vídeo tem meia hora, não sei se eu vou mostrar o vídeo inteiro dela aqui com vocês, mas as partes principais vão estar. Se vocês quiserem, vou deixar linkado o vídeo dela aqui embaixo. Mas como vocês podem ver aqui do lado, ó, ela tem vários vídeos desse estilo, ó. Treinei como uma atleta olímpica, treinei como líder de torcida, enfim, ela, ó, tentei virar uma modelo. Enfim, ela tem vários vídeos nesse estilo. Enfim, vamos começar aqui o vídeo. Eu vou diminuir um pouco o som. Ai, será que tem com legenda pra quem não entende? Legenda. Ó, vou botar pra traduzir. Automático do YouTube, né? Não é uma tradução, assim, melhor do mundo, mas só pra quem aí não entende inglês, entender melhor. Eu vou tentar ir explicando ao longo do vídeo também, mas vamos ver. Vamos lá! Gente, eu amo que já começa assim, eu vou ser uma vergonha para a comunidade do balé, porque acho que a gente tem fama de ser chato, assim, né? Enfim, nessas coisas que acontecem na internet. Ah, era aquele cara que postou lá usando sapatilha de ponta, que ninguém aguenta mais ouvir falar, mas que não era bailarino. Enfim, a gente realmente pede respeito, né? Então, assim, acho que ela tá com medo aí de, sei lá, ofender os bailarinos. E eu acho que não. Tipo, do jeito que ela fez, não sei, né? Vamos ver o vídeo. Não vai ser uma ofensa, porque é apenas uma pessoa iniciante no balé mostrando a sua evolução. Se ela vai fazer alguma coisa muito errada aí, não sei, né? Tipo, vamos ver. Mas achei legal que vai mostrar realmente como é difícil ser bailarino, sabe? Tipo, como não é tão fácil assim, como ela falou ali. Pela primeira vez ela ficou na dúvida se ela ia conseguir ou não. Então, vamos ver. Ah, então ela já fez balé em algum momento na vida. Claro que ela era muito novinha, ela parou quando tinha 8 anos. Então assim, gente, tava recém naquele comecinho do balé. Provavelmente ela não lembra mais de nada. Poucas coisas, assim, ela deve lembrar. E não sei quantos anos ela tem, mas ela já é adulta, né? Então acho que faz no mínimo aí uns 10 anos, 15 anos que ela não faz balé. Vamos ver como é que vai ser. Gente, é um baita de um desafio, né? 6 semanas é tipo 1 mês e meio. Pensa em 1 mês e meio
ela vai aprender balé do zero e ainda vai se apresentar. Eu confesso que eu tô um pouco cética sobre o resultado final. Acho muito difícil, não acho que ela não vá conseguir. Não sei se vai ficar bom, sabe? Vamos ver juntos aqui. Não que eu não confie nela, né? Mas assim, realmente é muito difícil, gente. Bom, eu gostei que eles deixaram bem claro que o balé é muito difícil, que mesmo sendo bailarino profissional, continua treinando todos os dias, porque é uma coisa que, né, a gente tem que estar sempre ali, a gente com o nosso corpo tem que estar em dia e a gente nunca alcança a perfeição. Eu achei bem legal que deixaram isso claro, assim, é impossível ser uma bailarina perfeita. E eu gostei que pegaram realmente uma profissional da dança, uma bailarina profissional, ou que já foi bailarina profissional, que é professora agora, pra ensinar ela. Não pegaram qualquer pessoa, entendeu? Tipo, fizeram um negócio certo, um negócio sério. Essa daí é do time do coque perfeito. Quer dizer, perfeito não sei, mas é do time do coque aí. Pelo menos eu gostei que ela já chegou falando assim, querida, a gente vai fazer aula de balé, mas primeiro começa aí pelo... Vou começar pelo básico, que é o coque. Eu amei, ela falou, it's good for now. Por enquanto tá bom, né? Tipo, pra primeira aula tá bom. Depois a gente melhora. Bom, acho que aqui ela vai aprendendo as posições dos pés, né? Tipo, o básico do básico. Ó, ela descobrindo a dor da quarta posição. A cara dela. Porque ela tá descobrindo músculos novos no corpo que ela nunca tinha visto antes, gente. Nem sabia que existia. Gente, quero pedir perdão, tava mutado pra vocês, até agora vocês não estavam ouvindo nada do que tava acontecendo no vídeo delas, mas eu já consertei, tá? E assim, foi só o início do vídeo, eu expliquei tudo o que tava acontecendo, basicamente vocês não perderam nada. Perdão aí, eu sou iniciante nesse negócio de react, ainda sou meio confusa. Tinha as legendas ali pra vocês verem também, agora vamos continuar agora com o som de preferência. Oh, I like that one. Unfortunately, it doesn't really get used in ballet that much. That makes sense. At the bar, we always start with pliés. Everything in ballet is in French, all of our terms. So plié means to bend. We're gonna plié 1 and 2. And then we're gonna do a nice tendu, which means to brush. Tendu side and lower in second. 1 and 2, but make sure you keep your belly in. Oh, I see it. Ó, começou a complicar. Going up and down, we're keeping our posture nice and tall, yes. I feel like I'm on an elevator. Just that from my body. Other side. One other rule, there's so many rules. So between left and right, you always want to turn towards the bar. It's just like common courtesy. We're going to lift our leg onto the bar. Nossa, mas já? Look at that. Foi só o plié e já tá botando a perna na barra, gente, You socorro. should feel a nice stretch in your hamstring. Yes, she feels it. I do. We're gonna keep your hips square because we're doing front. Good. Now stay there. We're gonna do 1 plié, plié. Wait, what? Good. In ballet, there's a right way and a wrong way. There's no way to just fake it. You have to know the technique. So that's just the warm-up. Kind of, yeah.
É só aquecimento. Gente, eu gostei que essa professora, ela explica tudo detalhadamente pra ela, mas ao mesmo tempo, eu achei que é muita informação pra primeira aula. Por exemplo, ali a questão dela ter que virar por dentro da barra. Tipo, é uma coisa que a gente sabe que a gente tem que fazer no balé, que em algum momento tu vai falar pro teu aluno, mas tipo, poxa, na primeira aula a pessoa nem entendeu ainda o que é o plié, tu já tá explicando pra ela que na aula tu tem que virar por dentro, não sei o que. Acho que é muita informação. Claro que a gente tem que entender que a menina vai fazer só 6 semanas de aula pra tá pronta. Então, assim, acho que a professora tá meio desesperada, assim, tipo, eu tenho que ensinar tudo que eu sei pra ela dar conta disso aqui em 6 semanas. Mas realmente, assim, é muita informação. Balé em si já é muita informação, porque é uma coisa que é diferente de tudo que a gente faz no nosso dia a dia, né? Se for pensar assim. Então, realmente, assim, tem que encontrar um equilíbrio do que tu vai passar pra pessoa na primeira aula dela. Tipo, o que realmente é mais importante, sabe? Mas vamos lá, vamos seguir. Every single motion I did on day 1 required a verbal correction. Olha ela corrigindo até o dedinho, a mãozinha na primeira aula, gente. When you drag your foot on the floor, you have to do it in a specific way and not move your hips at the same time. Say it first. Oh, okay. Arms. Seja bem-vindo ao balé, Your né? hips square. Elbow, back leg. Stretch that knee. Stop. A little higher. Arm lower. Eyes up. There are so many details. I know, it's like, wow. Nossa, tem tantos detalhes. Bem-vinda ao balé clássico, querida. My name is Irina Dvorovenko, and I'm former principal dancer with American Ballet Theatre. Ballet originally was created in Italian Renaissance courts of the 15th century. It was the art form which was entertaining elite. The dance, it's a way of people express the feelings or telling the story through the movements. For the ballet dancer to be a ballerina, it requires years of education, training your body, gaining the strength. Ballet is not ordinary thing. You need to be extraordinary. You need to be unreachable. You need to be divine. To complete everything in this short time would be pretty much impossible. Today made very clear one thing. I am at ground zero. A mulher já falou que é impossível em 6 semanas conseguir, tipo, ser uma boa bailarina. Eu já pensava nisso desde o início do vídeo também. Mas vamos ver o que a menina vai ser capaz de fazer aí. Eu acho que dá pra fazer um bom trabalho. Não sei quantas horas será que demorou aquela primeira aula dela, gente, porque viram cada detalhe. Enfim, não sei quantas horas por dia ela vai treinar. Podia falar isso, né? Espero que fale. And I'm honestly extremely nervous to make this video because I know how passionate the ballet community is, and the last thing I want to do is disrespect the community or misrepresent the art form. I want to be clear here that I'm by no means expecting to be even half good at this by the end of this. I'm doing this to experience, understand, and shed light on how difficult this art form is, and it's really, really hard. Now we're going to start. Achei legal que ela falou isso, gente. Óbvio que, de maneira alguma, eu achava que ela tava desrespeitando o pessoal do balé, mas eu gostei que ela falou isso, porque tem muita gente que fica revoltada com essas coisas de as pessoas acham que eu vou chegar no balé e que eu vou conseguir fazer tudo e que não sei o quê. Eu não achei desde o início do vídeo que ela tava fazendo isso, né? Mas legal que ela falou isso. Tipo, eu sei que eu não vou ser perfeita, só quero tentar fazer. E é sobre isso. Pirouettes. We're gonna go tendu. Side, up, and down. You can do it. Oh, that's it. And down. Ta-da. It's fun. You want to do just a little bit of jumping and then we'll be done? Yeah. Okay. You're going to jump in first. 1, 2. So you want to keep your arms low, though. Eu gostei que o coque dela já tá mais bonito nessa segunda aula. Eu não sei se é a segunda aula ou se teve mais aulas, porque não deixou claro aí qual é a aula que ela tá, mas o coque dela já tá mais bonito, né? Tá mais caprichado. You don't want to use your arms up and down, up and down. And every jump, our legs are nice and stretched. So we're going to do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Jump 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's it. My toes hurt. It's day 1, midnight. I am so sore from today. Garrett, you were not massaging me before the camera was rolling, and now the camera was rolling. Oh my gosh. I have never experienced this type of soreness in my feet. It feels like I got hit with a hammer. This is Ballet Unfiltered. I realized that while
Gente, foi só o dia 1. Quantas horas será que ela ficou no estúdio? I was really focused on trying to get the physicality correct. I was not prioritizing or paying attention to my diet and nutrition. And I knew I needed to work with a professional immediately, otherwise it just wasn't gonna be sustainable at all. Brandon, thank you so much for meeting with me today. Absolutely. I am a little bit into the training for ballet, and I realized I have no idea what I'm doing when it comes to nutrition. Typical ballerina will be about 13% body fat. What happens is the typical ballerina will just eat a few carbs because they want to try and get to that level. Also what happens is they'll start to tap into their muscle as a source of fuel, and then they'll start burning muscle, which creates this inadequacy with strength. Michelle's diet is going to be super clean. We want to be working with more quality carbohydrates like oats, quinoa, starchy vegetables like sweet potatoes, things that are going to give her sustainable and quality energy. Fat is actually going to be important in this diet because it helps support joints and also help us with mobility and flexibility. Yes, I would much rather Vocês viram, gente? Que loucura. Ele falou que as bailarinas geralmente não comem carboidratos porque elas querem emagrecer, querem ficar com menos gordura corporal, mas que, na verdade, a gente tem que comer, claro, carboidratos de qualidade. Aí ele fala alguns, mas, né, enfim. Caprichar que gordura é importante na dieta de uma bailarina porque ajuda nas articulações e também na mobilidade. Olha que loucura, eu não sabia disso. feel great during the final performance than look like a Totally. ballerina should. Totally. Good morning, it's time for ballet. It's time to go. You Let's go. It is 6:30 in the morning. I have ballet training at 7. I am not quite used to this lifestyle as a ballerina. Every day at 6 a.m., I would wake up, I would cook breakfast, I would put my hair in a very tight bun and head over to the ballet studio. I came in a little early this morning because hip flexibility is going to be a big obstacle for me over the next couple weeks, so time to get it in. I would do about an hour and a half of warm-ups and then 30 minutes of jumps and learning my choreography. And then if we had an additional third hour, I would continue running and learning new choreography every single day. Week 1, she is our Então ela treinou em torno de 3 horas por dia durante 6 semanas, gente, pelo que ela falou aí. Ela falou que faz 1h30 só de aquecimento. Eu imagino que com isso ela queria dizer, tipo, exercícios da barra, mais trabalhados assim. Depois ela trabalhou em saltos por meia hora, então centro, essa parte. E depois ela ainda aprendeu uma coreografia. E se ela precisava da terceira hora, ela também ficava aprendendo mais passos novos. Ela ficava das 7 às 10 da manhã, se eu não me engano, treinando balé todos os dias. already in a split. That is unreal, you guys. This doesn't happen after 4 days. This is amazing. Em 4 dias ela tava quase zerando a abertura, mas a professora tá falando ali que geralmente não é assim, viu? Que geralmente demora mais, que ela é uma exceção. On some days, I would go over to Stretch Lab where you can get professionally stretched. Patricia here is basically using a jackhammer to try and loosen my hip. Every other day in the evenings, I would work with Nick in the gym because I don't have all those tiny muscle fibers built up in the way professionals do. I am so annoyed right now because Garrett has a better fifth position than I do. What is this? What is wrong with you? This is so annoying. My first piece is a solo dance to a song from Capellia. It's a really fascinating and beautiful story of a young girl who started to get jealous that the toy master, Capellius, was working so hard to create the beautiful doll and make the doll alive. And up, plie, up. Don't forget to plie. 1 and up. Nice runs. Hands up, down. Good. Ballet runs are nice and stretched. Sometimes we're like in the middle of a lesson and Allison is like, yeah, and then you're just gonna do this and tendu and arabesque over here. And she makes it look so easy. And then I try and my body will literally not do the thing. Ela falou que a professora faz parecer tão fácil quando ela mostra, que ela só fala assim, faz um tandinho, um arabesque, mostra e parece tão fácil. E daí quando ela vai tentar fazer, o corpo dela não responde. Vai dizer que não é assim, gente, a professora mostra tudo lindamente. Aí tu vai fazer, parece um
sei lá, um hipopótamo dançando. Eu me sinto assim, pelo menos. What? That was a little like Russian dance. I know it looks real simple, but y'all are just at home on a couch watching this. You should try it, because damn, it's really hard. It was important for me to take on a solo piece because it was kind of like addressing one of my biggest fears, which is performing in front of people and being vulnerable and open that door for criticism on what I could look like in that moment. Just try to relax your face now. What is my face doing? Yes. Yes, you're gonna be... Todo mundo, gente, toda bailarina já passou por isso. Tá tão concentrada, se esforçando tanto que esquece da cara. E daí fica com aquela cara de concentrada quando tá fazendo a... Ai, meu Deus, sério, é muito, muito isso. be on stage, so you have to have a nice presence. Okay. How when your body is completely dead and the muscles doesn't want to respond and you ready to scream and collapse, you need to maintain a beautiful face and you need to breathe and hide everything behind this. Today we started learning the choreography for the final piece, and I'm on the floor because I'm that exhausted from the first 3 8 counts. And there are many more 8 counts in this song. Garrett, can I show you what I learned in ballet this week? How do I say go in ballet words? 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. I don't know ballet, so to me it looks perfect. I've never seen more perfect ballet in my life. Today is really exciting because I am meeting the other back. Não sei, namorado, o marido dela apoia e falando tipo assim, ai, como eu nunca vi balé, não sei nada de balé, pra mim o que ela tá fazendo é perfeito, nunca vi nada mais perfeito do que ela fazendo aquilo. Ai, muito bom. Backup dancers for my solo piece. I kind of realized up until this point that everything I've been learning in my ballet classes has just been drills and skills and repetition of things. And once we got to the choreography, I allowed myself to just dance. Oh my God! I kind of feel a little bit of imposter syndrome, not gonna lie, because I am the soloist and I am the least experienced person here. I feel really unworthy of like all of these people laying around me. That was good. I was like, go team. The second dance that I learned was the exact dance that professional ballerinas perform in the Swan Lake Ballet. This piece is called The Four Little Swans. So it's really hard because it's a lot of fast movements and they need to be the same. Every little movement out, it's completely gonna destroy the dance. Gente, como assim ela vai aprender a dançar o pas de quatre do Lago dos Cisnes? Tipo, é muito difícil, é muito difícil. Vocês já tentaram fazer essa coreografia? Eu já tentei fazer essa coreografia e eu desisti, entendeu? Tipo, meu Deus, é muito difícil. É muito difícil. Sorry, on you. Being able to do Little Swans for me was important because I wanted to get as close of the actual experience to a professional ballerina as I can. There was also the added benefit of dancing alongside 3 professional ballerinas who have been doing this their whole life. If anyone's gonna mess up, it's gonna be me, and it's gonna be really obvious that I'm the one sticking out. I think this has been a really humbling thing for me to learn, because usually I go into a challenge accepted episode, I'm like, I've gotta destroy it, I've gotta smash it, I've gotta conquer it from all angles, and I might not do that this time. Gente, muito legal isso que ela falou, que estar passando por essa experiência de fazer o balé do zero é muito diferente de todos os outros desafios que ela já fez, porque todos ela sempre vai tipo assim, nossa, isso eu quero fazer, eu quero ser melhor, eu quero não sei o quê, e dessa vez ela tá muito assim, tipo, não vai rolar, gente, vou fazer o que eu posso, mas não vai ser, né, não vou sair daqui a primeira bailarina do Royal Ballet. Ela não falou isso, mas enfim, e que ela ela tá muito feliz que ela tem a oportunidade de estar fazendo isso com outros bailarinos profissionais, mas que, segundo ela, né, vai ficar muito óbvio que ela que é a iniciante ali. E, gente, é óbvio, o balé demora anos pra gente se aperfeiçoar, então não adianta ficar se comparando com os outros, né, que nem ela diz ali, eu nunca vou ser tão boa quanto elas. Mas há quantos anos elas estão fazendo? A gente tende a se comparar dessa maneira injusta, geralmente, né, nós mesmas. Então, pensar sobre isso, né. She really has to trust herself. She's going to be performing this in front of people, so she has to have the confidence, and that starts here in the studio. Sorry, it's okay. Yes! Coordenada, sabe? Tipo, ela tá acertando o pé que vai na frente, o que o passo é e tal. Ela pode não tá fazendo com o pé esticado quando é hora, mas ela tá fazendo, sabe? Eu tô achando isso muito incrível. That was more, but yeah. Woo!
I'm honestly really frustrated and kind of embarrassed right now because I just had a full-on conversation with Garrett where I basically told him I don't think I should do a recital anymore. I was even like, what if we just do a dance video instead of a recital? Because then I can do it until I get it perfect. And Garrett's very good at calling me out of my bullshit. And he basically said that if I don't do the recital, then I'm not conquering my fear. But the part that makes me scared is being on a stage and being vulnerable and trying to do these really hard things and then potentially being told I look bad. And I think that's why I quit ballet the first time, because I didn't feel like I would be perfect at it. Que coisa louca, né, gente? Ela tá há pouquíssimas semanas no balé e ela não tá fazendo isso pra ser perfeita, ela tá fazendo isso por um desafio. E essa questão do perfeccionismo do balé, olha o jeito que já tá atingindo ela, essa coisa tipo assim, não quero nem tentar porque eu não vou estar fazendo perfeitamente. Ninguém faz perfeito. E que coisa louca, é realmente um experimento isso tudo que ela tá fazendo, porque é uma coisa que a gente sente, acho que toda bailarina sente isso, tipo, melhor eu não fazer porque não tá sendo bom, ou eu nunca vou ser boa o suficiente, e ela tá, sei lá, não sei há quanto tempo aí ela tá no balé, já deve fazer algumas semanas, e em poucas semanas ela já tá querendo desistir, e ela falou ainda que provavelmente foi por isso que ela desistiu quando ela era pequena, porque ela achava que ela nunca ia ser boa o suficiente. Olha que coisa louca, né, que o balé pode fazer com a gente. And so now I should be okay not being perfect at something. So today is... Nossa, ela disse tudo agora, que a gente tem que ficar ok, né? Tipo, tem que ficar tranquila em não ser perfeita em alguma coisa. Tipo, tudo bem tu não ser perfeita. Isso não quer dizer que tu não pode se apresentar, que tu não pode fazer uma aula, que tu não pode se divertir, que tu não pode ser feliz dançando num palco só porque tu não tá perfeita, sabe? Que coisa louca isso. Adorei essa frase. Tá tudo bem não ser perfeita em tudo. Tá tudo bem. It's the day that Michelle is going to be trying on her pointe shoes for the first time, which is very exciting. You usually want to have at least 5 years of ballet training before you start pointe shoes, but today, Michelle, only after a few weeks of training, will be starting pointe. Okay guys, here's the deal. Going on pointe before you have proper training or before you're ready is incredibly dangerous. I am not going to be going on pointe in my final performance. I'm only going to be trying it out for one single training session today under the supervision of Coach Allison. Honestly, we went back and forth as a team as to whether or not we should include it in this video because I know a lot of dancers are going to say that I don't deserve to be on pointe. And you know what? They're right. But at the end of the day, we decided to include it in the video because this is about showing the full experience, and pointe is a major obstacle that every single ballerina has to go through. Gente, que legal, achei muito respeitoso tudo que ela falou, que ela fez. Eu tava com muito medo da questão das pontas ser uma questão nesse vídeo. Por tudo que a gente vê, todo o desrespeito que a gente vê, né, com a pessoa. O pessoal acha que, é só sair colocando. A pessoa acha que, eu nunca fiz balé, vou ali na loja, compro uma ponta e boto em casa e tá tudo certo. Além de ser perigoso, é desrespeitoso, né? As pessoas treinam anos ali pra botar a ponta, pra estar preparados pra isso, e o pessoal acha que é só sair colocando que vai tá tudo bem. E ela explica isso no vídeo, eu achei isso muito importante, que elas explicam, né, que um bailarino comum demora ali 260 semanas pra colocar a ponta, geralmente, e a Michelle vai colocar em só 4 semanas, mas aí ela explicou que ela não vai usar na apresentação e que ela só vai experimentar nesse dia, ela não vai fazer as outras aulas de ponta. E ela disse que ela tem medo que os outros bailarinos digam, tipo, que ela não merece subir na ponta agora. E ela falou que ela realmente não merece mesmo. Não merecer, mas tipo assim, não deveria, porque ela não tá pronta. Mas ela disse que ela vai fazer isso sob supervisão e é só pra no vídeo ter documentado ali todas as etapas da vida de uma bailarina e que ela não vai ficar usando ponta por aí, que ela não vai se apresentar de ponta e que tá tudo certo. E eu achei muito legal ela falar disso, sabe? Achei muito, realmente respeitoso, assim, com todos os bailarinos. E legal que ela vai mostrar, eu acho que vai ser muito legal, a gente ainda não viu ela de ponta, mas acho que vai ser muito legal mostrar ela subindo na ponta pra realmente provar. Não é só colocar a ponta e sair fazendo o que tu bem entende, porque ela já tá ali no intensivo de balé há 4 semanas, vai colocar a ponta e eu tenho certeza que não vai ser fácil e, enfim, vamos ver. Maria Taglioni was the first ballerina who had attempt to go on the tippy toes. She put her weight
so up on the toe, so it starts to look that she's not touching the floor. So after that, they start to make the box a little bit harder, and then it's helped the dancers go higher up on point. Okay, so let's throw them on. And I always like to start with the elastics. It already like hurts. Oh no. Like I'm imagining standing on this. It's going to hurt. So does that feel pretty good? Strong? Okay. Yeah, I think that feels good. So let me cut it here. Oh my god, we're sewing. Never thought we'd be sewing for ballet. I just did this wrong and now I have to redo this whole ribbon. This is already like... É realmente a experiência completa. Ela tá até aprendendo a costurar as fitas na sapatilha. Que legal. Not fun. How often do you have to get new point shoes? 3 pairs of shoes a week. Some dancers go through like 6 pairs. So like every night you just sew a new... Yep. I was like, ooh, we're gonna... Mas isso é pra bailarinos profissionais, tá, gente? Que ela falou ali, que ela usa 3 pares de sapatilha por semana e que alguns bailarinos usam 6. Mas isso é bailarinos profissionais. Eu uso ali, ó... A minha dura até não dá mais. 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses. O que for necessário durar. I'm gonna do fun arts and crafts. And É só dança! Deixa eu ver a sola. Pera. A week. Some dancers go through like 6 pairs. Pera. So like every night you just sew a new... Yep. I was like, ooh, we're gonna do fun arts and crafts. Gente, é só dança. Olha que tudo. Ai, pena que... SD9. Não vou saber qual que é. Não sei os códigos dessa dança. Se alguém souber, comenta aqui embaixo. Foi o Lobinho que fez. Quem será que é o lobo, gente? Tamanho 6. Eu tô adorando ver aqui. Box B. Nossa, eu nunca vi. Gente, o pé dela deve ser bem fininho pra estar usando box B. Não sei se ela fez fitting ou não. Eu achei muito legal. So now it's like, this is just You're like as hard as so dancing over ballet. it. What feels É a Cláudia. Eu peguei. Ela... A primeira ponta dela vai ser a Cláudia da sua... really different in point shoes versus ballet flats? I think the hardest adjustment is going to be getting up and down. Just because they're so hard, it's going to feel like bricks on your feet. So you just do it. You just go. Yep. 1 foot. Oh my god. I feel like the weight of the world is on the tips of my toes right now, and it's just my body weight. Yeah. We have to do everything that's already really hard, but Yep. like this. Being a ballerina is effortless. It's just fascinating how all your body weight could be supported by this little box of the point shoes. It's very unique and incredible, and it's really beautiful. All right, so we're gonna start really slow. Use the bar as much as you want, as you can. Slowly roll up to point, and then you're gonna lift down. A cara dela, por favor, gente. How did that feel? That felt like unlike anything I've ever felt before. It feels like what I think some people describe. Nossa, gente sempre me perguntam assim, como é que foi a sensação de botar as pontas pela primeira vez? E eu realmente não me lembro. Não lembro como é que foi da minha primeira aula de pontas. Acho que eu tinha 11 anos. Eu lembro da animação pra colocar, mas eu não consigo me lembrar das primeiras aulas. E, na verdade, tem muita coisa apagada na minha memória, assim. Então é muito legal pra mim ver como é pra outras pessoas, sabe? Eu fico tipo, será que foi pra mim assim? Não sei, não consigo lembrar. E sempre me perguntam, sabe? Como é que foi a sensação de colocar as pontas pela primeira vez? E eu realmente não lembro, sabe? Então eu fico muito animada vendo as pessoas fazendo isso, né? Ela falou assim, nossa, é como se eu estivesse carregando o peso do mundo na ponta dos meus dedos. Eu achei muito legal. A medieval torture device. Going on point was, I think, one of the most painful experiences of my life. Is it supposed to feel like your feet are just being squeezed out of their minds? Okay. Okay, cool. I felt like my toes were gonna fall off. I felt like my arches were being ripped apart, but also squished at the same time. Push. Yep. You feel it there? Yes. While you are trying to be graceful and beautiful and smile. It's real fun. Good. That's it! How is this something you get used to? I don't get it. Like, do you feel just like all the pressure on your nails too? Like on your toenails? I used to.
Okay. All right, let's change, because I don't... Ela perguntou assim, como é que faço pra sentir menos dor nas unhas, não sei o que. Daí ela falou, acostuma. Realmente, gente, tem coisas que só acostuma. Eu não sinto mais que eu carrego o peso do mundo dos meus dedos quando eu tô na ponta, sabe? Acho que é uma coisa que a gente vai, claro, vai fortalecendo, vai trabalhando, tudo, mas a gente acostuma com a sensação, né? Pensa, a pessoa nunca fez isso na vida dela. É a primeira vez que ela tá tendo essa sensação. Óbvio que vai ser, tipo, muito maluco, mas depois que tu tá usando, assim, todo dia não, mas assim, com frequência, realmente o teu corpo vai se moldando pra isso, se fortalecendo pra isso, se tu faz o trabalho correto, né, óbvio. Então, realmente, quando fala assim, acostuma. Não é mais a pior dor do mundo, não que não doa, não que não seja incômodo, mas é isso, tu acostuma. I want your feet to get all swollen. Okay. Oh, just doing a little recovery and relaxing and icing my ankles. So I'm not gonna lie, after learning these first two dances, I was pretty mentally overwhelmed, and amongst all of this, the third dance was thrown at me, which is the pas de deux, which means dance for two. Hey, my name's Aaron Smind. I've danced around the world. I've performed with American Ballet Theatre 2 in New York, the Royal Ballet in London, and the Joffrey Ballet in Chicago. Played the Snow Cavalier in Disney's Nutcracker in the Four Realms with Misty Copeland, which was pretty cool. Partnering is one of my favorite parts of the ballet. It's really fun, like being lifted and being supported by the gentleman, so I think you're gonna enjoy it too. For me, the favorite part of the pas de deux is the chemistry with my partner. It's not only technical things, it's just emotional things. So remember we learned promenade on the floor? Yes. It's like a rotation. Partnered. So let's just show you. So you're gonna be an arabesque, and Aaron is just going to promenade you around. Oh, so he turns. Yes. Dancing solo, it's just you out there, and if something goes wrong, you just like make it up. Almost. Almost. With a partner, it's an art and a sport rolled into one, and you have to make it look effortless, and I think that's the hardest thing. Nossa, isso que ele falou é muito real, e é o que eu sinto quando eu danço coreografia de grupo. Ele falou assim, num solo, se tu erra, é tu por ti mesmo, tu improvisa, tu faz qualquer coisa. Ele falando de PADD, mas eu sinto muito isso em coreografia de grupo, assim. Num PADD, num grupo, se tu erra, tu tá com outra pessoa. Tipo, é mais difícil de tu contornar, sabe? Então, e tem que parecer que não tá fazendo esforço nenhum. Essa é a parte mais difícil. That's it. Good, bend this leg, bend this leg, bend this leg. The partner dance was different from the group dance and required us to be on the same energy wavelength. It requires a lot of trust and practice from both sides. One of us messes up, then it could be very dangerous. So one thing that was really good was that you kept your back up. Yeah, you don't want to drop, because that's how you can also hurt your back, and then Aaron can also lose control of you. But the pas de deux actually ended up being my favorite dance. It allowed me this type of freedom when I danced that was new and fresh. It was just cool to just like feel beautiful and graceful and then have some really strong guy like throw me in the air and be Ela disse que sentiu mais liberdade dançando PADD. Claro, gente, imagina, ela é uma iniciante, tem muita dificuldade de fazer as coisas sem a barra. Eu tenho muita dificuldade de fazer as coisas sem a barra. Imagina quem começou há 4 semanas que nem ela. Então, ter alguém ali pra te dar o suporte, óbvio que vai ficar mais fácil, né? E daí ela falou assim, ainda com o cara me jogando pra cima e pra baixo. Ai. Be there to support me. It's just really satisfying to feel at one with a piece of music and getting lost in the music. Point the bottom foot, point, that's it! That's it! Nice! Nice! Wow! Good job! That's partnering pretty 101. much the big movements. Yeah. If you wanted to maybe think of something that you wanted to inspire this piece or make it your own. Yeah, or like, how you can use that to propel your dance to the next level. Yeah. Convey a message to the audience. Yeah. I don't know, I didn't even like remember, oh yeah, dance is an expression. Yeah, it's like so athletic, but it's also an art. So I think that's the beauty of it. Just doing steps, it's not good enough. You could see it once, but it's not gonna touch your heart. I have been doing a lot of reflection on what Allison and Aaron said earlier about finding someone or something to dedicate a dance to. Throughout the dance, my character kind of becomes more free and playful and at one with the partner. And that's exactly how I feel in my relationship with Garrett. He is honestly probably the best thing that's ever happened to me. The best
friend, partner, support I could ever ask for, and someone that truly does make me feel like I'm being lifted to the sky. And so my partner dance is dedicated to Garrett. I've learned all 3 dances for my final performance. Muito legal isso que eles falaram de balé não é só fazer passos qualquer, tu tem que, enfim, tem que ter algum significado pra ti. E daí ela falou que nessa dança do padedê ela tá pensando no namorado dela dá toda uma explicação bonitinha, mas é muito isso, né, gente? Balé não são só passos em sequência numa música, senão não seria balé, seria passos em sequência numa música. Balé é arte, balé é expressão, então não adianta a gente só concentrar na técnica, que já é tão difícil, geralmente a gente dá muita atenção pra isso e esquece da parte artística, sabe? E é sobre isso que ela tá falando. Então eu tô gostando muito desse vídeo, que eles estão passando por todos os pontos do balé. Olha só que incrível, muito legal esse vídeo, sério, tô adorando. Ainda falta um pouquinho pra terminar, tô louca pra ver a apresentação dela, vamos continuar aqui, ó. And now we're just rehearsing and still training a ton, and it's just really, really fun. Like, I think I love ballet. Eu tô amando ver essa descoberta dela, tipo, por amor à dança. Você não tá achando lindo? Eu tô ficando até emocionada desse vídeo vendo. Tipo, no começo ela tava só, é muito difícil, não sei se vou conseguir, não vou ser perfeita. Mas mesmo assim, gostando muito do processo, e agora ela realmente se divertindo, mesmo com todas as imperfeições, todas as dificuldades, ela tá se divertindo dançando, sabe, gente? E isso é o mais importante, é pra isso que a gente dança. Claro que quem quer ser bailarina profissional vai ter uma seriedade a mais envolvida, mas se não tem o amor, não tem sentido nem ser bailarina profissional, né? Tipo, tem que ter, porque já é tão difícil dançar balé. Se a gente não ama o que a gente tá fazendo, para que a gente vai fazer, né? Pra que a gente vai dançar? 5, 6, 7, 8, up, around, good, one more, so tight. Down, down. Oh, that's it. This art form is not simple. We see on stage everything glamorous and fabulous, but what it takes to be that good and look that effortless. This is kind of the first time when I sincerely questioned, will I be able to pull off the final challenge? Stretch the knee back, good. Again, will I look like a laughing stock? That's it, a little bit higher. I don't know what I was doing. What happened? Will I be an embarrassment to the ballet community? I haven't danced for an audience ever. Hopefully we pull it off. We are gathered here today to see an amazing spectacle. This evening, we are going to see a woman that can literally do everything, do more things. So Michelle decided to take it on her to become a ballerina within 6 weeks. 6 weeks. Are you guys ready? Are you guys prepared? The one and only, here we go. Here's Michelle Copelia. Com a música de Suanilda, gente. Ai, vamos lá, vamos ver. Ai, tá direitinho, gente. Quem demora não dá pra criticar. Toda hora que deve estar realizando muito som. E aí, não, eu amo que ela é solista e o corpo de baile dela são bailarinas. Stepping out on stage for the first time was a wild rush. Seeing all the people in the audience, seeing all of the bright lights. It's a lot. It's very different from rehearsal. Still, at the same time, looking into the faces of the people of the audience, I couldn't help but think, oh yeah, I'm being judged right now. Anybody can understand how difficult Little Swans is without actually doing it themselves. The best way I can explain this dance is doing calculus with your feet. And like Irina said, you have to be perfectly in sync with 3 other dancers. I know that my dance didn't turn out perfect, but I'm really proud of how far I came with Little Swans.
Gente, eu amei a definição dela do Pas de Quatre. Dançar o Pas de Quatre dos Pequenos Cisnes é como fazer cálculos com os pés. Ela falou isso, eu achei genial. E é realmente isso, porque matemática pra mim é muito difícil. E o Pas de Quatre também é muito difícil. Eu amei que nessa dança, assim, óbvio que dá pra ver que das 4, ela é a iniciante, né? Gente, 6 semanas de balé, mas ela fez todos os passos, eu tô muito feliz com isso. Tipo, meu, ela fez tudo. Eu tô impressionada, de verdade. Foi perfeito? Não foi, mas ela fez. So the next one you guys are going to see is a pas de deux, which means a dance for two. It is a more contemporary kind of piece. So ladies and gentlemen, the pas de deux. Pas de deux. Meio contemporâneo. Eu achava que ia ser bem clássica, mas ela tá de pé descalço. Acho que ela tá... Não, ela tá de sapatilha cor da pele, mas o vestido ali... Ai, que lindinho. Dá pra ver a felicidade, sabe, no olho dela. Mesmo quando ela não tá sorrindo, dá pra ver que ela tá muito feliz, muito realizada. Gente, ela tem uma linha bonita. Se ela trabalhar mais... Olha, o pezinho bem esticadinho. Quando ela estica o pé, claro que ela tem toda a consciência de como é o pé esticado. Mas quando ela estica o pé, ela fica bem bonitinho. I felt really connected during the partner dance, and just this wave of emotion kind of came over me, but in a really special way that didn't overcome my ability to focus on what the moves are and everything. I've never really thought of dance as such an intimate art form, but this really proved to me that dance is about sharing a story with someone else. Performing in front of an audience was actually my favorite part of this whole experience, and in the beginning, it was what I dreaded the most. And while I by no means am anywhere close to being a professional ballerina, I finally feel like I belong on this stage. Que legal, gente. Ela falou que no final, né, se apresentar na frente de uma plateia foi a parte favorita dela e que no início era a parte que ela mais tinha medo. Então, como é importante a gente superar os nossos medos pra viver experiências incríveis como essa. Nossa, que exemplo, que exemplo. Olha, tá difícil, hein, esse portê aí. I went into this ballet challenge expecting that it was going to be a bunch of hard, fast, rigid rules on how to be beautiful and graceful and perfect. But what I truly learned was all of those long hours in the ballet studio lead you to accept this level of uncomfortability that lets you be vulnerable and open with an audience in a way I haven't experienced before. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up, comment below with what extreme challenge I should take on next. I would love to hear your ideas. Gente, eu tô muito feliz com esse vídeo. Sério, eu não esperava que ia ser tão incrível assim. Eu achava que talvez eu fosse ficar tipo, ai meu Deus, que ridícula, não acredito que ela fez isso. Ou que ela fosse, tipo, sei lá, de alguma forma desrespeitar a técnica do balé. E que a gente tá cansado de ver isso, né, gente? É o que mais acontece, a gente vê as pessoas se respeitando ou fazendo pouco caso dos bailarinos. E eu achei que foi um vídeo super respeitoso e super inspirador mesmo, sobre tentar coisas novas e
se desafiar, superar os nossos medos. Eu tô saindo desse vídeo assim com o coração quentinho. Eu vou procurar ela aqui nas redes sociais, gente, vamos ver se ela ainda tá dançando, porque esse vídeo dela tem 4 anos. 4 anos. Vamos ver aqui. Eu já esqueci o nome dela. Michelle, eu acho. Michelle Kerr. Ai, como é que eu vou ver se ela ainda dança? Não sei, acho que... Queria muito que aparecesse aqui. Aparece ela na academia só, mas não aparece ela no balé. Acho que ela continua fazendo esses desafios malucos. Gente, ela tá noiva do cara de 4 anos atrás. Aquelas, já comecei a stalkear a menina, mas ela tá noiva do mesmo cara desse vídeo que ela falou que ela amava ele, que ela ia dedicar a dança dela pra ele, não sei o que. Ai, que fofa, adorei. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like, comenta aí embaixo o que vocês acharam, qual a opinião de vocês sobre o assunto. Também, se vocês quiserem assistir o vídeo dela completo, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Mas eu amei, tô feliz, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Se inscreve no canal, me segue no meu Insta, que é @lucorti, e se inscreve no meu canal de vlogs, gente, que agora é separado. Todos os meus vlogs de rotina, diários, tudo, estão no canal Lucorti Vlog, tá aqui na descrição do vídeo, vou deixar nos comentários pra vocês também, tá? Pra quem gosta de acompanhar meu dia a dia. Tá agora no canal separado, e esse aqui é dedicado a conteúdos exclusivos de balé, dança e todos esses que eu sei que vocês amam. É isso, um super beijo, tchau!